Começar perguntando por que Cebolinha? Como é que surgiu esse apelido que virou uma marca sua? Você ficou bravo quando deram esse apelido? Foi um ex Flamengo, né, que colocou esse apelido em mim. Eu lembro que na época eu falava pro meu empresário, né, que só tinha uma oportunidade de voltar pro Brasil, que seria para o Flamengo, né. Eu falei: Você prestou atenção no que você acabou de falar agora? Eu estava acertando com o Everton e liguei e conversei com o Ancelotti. Mas aí o Jorge Jesus, tal, que gostou de mim aqui no futebol brasileiro, me levou para o Benfica. Cara, "O único título que me falta, minha campeão aqui pelo Flamengo também, né, o único que me falta". fala nação! Saudações rubro-negras! Estamos chegando aqui direto do Ninho do Urubu, o centro de treinamento Jorge Elal, para mais uma edição muito especial do MengoCast, o podcast do Mengão, feito para a nação. Tenho certeza que você vai curtir muito o convidado de hoje, vai dar o like, vai compartilhar, vai comentar e vai se inscrever na Flamengo TV. Se eu falar para você o seguinte, o convidado de hoje é o Everton Souza Soares. Aí você vai falar, mas quem é o Everton Souza Soares? Você não vai saber, né? Mas se eu falar Everton Cebolinha, todo mundo conhece e ele é o nosso convidado aqui no MengoCast. Cebolinha, obrigado por estar aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite aí. Legal, Cebolinha. Já vou começar perguntando por que Cebolinha? Como é que surgiu esse apelido que virou uma marca sua? Você ficou bravo quando deram esse apelido? Porque geralmente diz que quando o cara fica bravo é que o apelido pega, né? Como é que foi essa história aí do Foi, Cebolinha na sua exatamente, vida? cara, inclusive foi um ex Flamengo, né, que É. colocou esse apelido em mim, o Parala, o ex-lateral. Aham. Logo quando eu subi lá no Grêmio, eu tinha um cabelo espetadinho assim, arrepiado. E ele começou a me chamar, né, por causa da semelhança. Obviamente não gostei. Aí os outros atletas foram chamando e pegou, cara. Aí tive que aceitar. É legal. E acabou virando uma marca, hein? Virou a marca. Hoje, acho que principalmente para as crianças assim, né, tem uma identificação muito, muito grande. É legal. E inclusive falando em criança, né? Você estava conversando comigo aqui que o seu filho, ele é muito Mengão, é? Ele é fanático, chora pra ir no jogo. Normalmente ele vai mais nos jogos que são mais cedo, né, os jogos ali das 4 da tarde, das 6. Quando é à noite ele fica bravo porque não pode ir por causa da escola no outro dia. E quando, tipo, do domingo agora ele falou: "Pô, pai, o jogo é mais cedo, né, então esse eu vou e tal". Ele é muito amarrado no Flamengo. Caramba, qual é o nome dele? Pedro, Pedro. E a idade do Pedrão? tá com 5 Rapaz, anos. 5 anos. É, Pedro, olha aí, Pedro é o nome do filho, e Pedro, atacante, essa dupla aí que tá fazendo muito sucesso no Flamengo. E deve ser muito interessante, né? Você como jogador do Flamengo, seu filho Flamengo, estreitando ainda mais essa relação aí, né? Exatamente, cara. Sempre que eu posso, né, sempre que a gente tem esse tempo de trazer eles aqui, né, eu procuro trazer, procuro apresentar a história do clube também para ele, os grandes ídolos também é uma coisa que eu faço questão. Coincidência ou não, ele é amarrado no Pedro também, né, ele chama tio Pedro, então procuro sempre estar, colocando ele aí dentro da história do clube também. Que legal, Cebolinha. Vamos falar dessa sua. Você tem uma longa trajetória, né? Muita história para contar, mas a gente começa falando da sua chegada aqui ao Flamengo, né? E na metade do ano de 2022, né? Você vindo do Benfica, chegando aqui para o Flamengo. O início com algumas dificuldades, momentos bons, momentos ruins. Como é que foi essa sua chegada ao Flamengo? Cara, não foi início de uma adaptação, meio difícil, né, vinha de uma cultura completamente diferente. Futebol é diferente, por mais que eu tivesse passado, pelo Brasil aqui, mas já estava 2 temporadas fora, então já estava adaptado, ao futebol português, né, à cultura portuguesa. Mas quando apareceu o Flamengo ali, quando surgiu a oportunidade, não pensei 2 vezes, falei que viria com certeza, e hoje sou muito feliz de estar aqui. Que legal, cara. E realmente é especial jogar no Flamengo, É né? especial, cara. E eu lembro que na época eu falava pro meu empresário, né, que só tinha uma oportunidade de voltar para o Brasil, que seria para o Flamengo, né. Eu falei: "Cara, só volto para o Brasil nesse momento se for para o Flamengo", pela ambição que eu tinha, pelo sonho, né, de jogar
no maior clube do país e hoje sou agradecido por estar realizando. Que legal, estamos conversando aqui com o Cebolinha, Everton Cebolinha, no MengoCast, o podcast do Mengão. Deixa aí o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação e se inscreva na Flamengo TV, a mais querida. A gente com certeza vai contar grandes jogadas e grandes gols do Cebolinha aí ao longo da temporada. Cebolinha, você chegou, teve um momento de adaptação, evoluiu, melhorou. Na hora que você estava bem, veio uma lesão grave, né, no tendão de Aquiles, cara. Como é que foi essa... Não é fácil, né, esse motivo de tristeza, o cara arrumar força, como é que foi isso? Cara, eu costumo dizer, né, por mais próximo assim, que foi o momento mais difícil da minha vida. Acho que não foi nem da minha carreira. Eu nunca tinha tido uma lesão tão séria, né, tão grave assim, de precisar fazer a cirurgia e no meu momento mais especial dentro do clube, né. Vinha no final de temporada de 2023, com início em 2024, eu vinha vivendo um momento muito bom, com expectativas de metas pessoais e coletivas dentro do clube, né. E teve aquele momento ali da lesão, lembro que um momento dificílimo, assim, passava muita coisa na minha cabeça, se eu iria voltar, não pensava nem em voltar como eu parei, né, pensava apenas em voltar, porque era uma lesão muito complicada, tinha relatos de outros jogadores que tiveram problemas na recuperação, então procurei focar muito ali na minha recuperação para voltar e consequentemente voltar bem. Você chegou a ter medo? Tive bastante. Teve um momento ali que até falava com os fisioterapeutas do clube, né, perguntando: "Pô, cara, tu acha que eu vou conseguir, voltar a uma velocidade normal, força normal?" Por causa da no começo ali eu não conseguia botar o pé no chão ainda, né, até falar: "Pô, não consigo fazer tal coisa ainda, não sei o quê". E isso me preocupava, mas graças a Deus procurei, trabalhar bem também o mental que era muito importante naquele momento. E hoje você se sente, plenamente recuperado? Cara, hoje sim, hoje eu acho que faz 9 meses, hoje eu posso dizer que eu tô 100% assim, até comentei com a Flamengo TV depois do último jogo, que eu acho que foi o primeiro jogo que eu entrei 100% assim, tipo, na minha parte física, técnica e mental, né. Os outros jogos era mais, processo de adaptação. Tive outra pequena lesão ali que atrapalhou também, mas eu creio que hoje eu tô no meu ápice. É legal, você dá pra gente perceber, né, que o Cebolinha realmente vem crescendo, cada vez mais aí nas atuações do time do Flamengo. Agora, Cebola, você falou de metas pessoais, né. Quais são essas metas? Assim, claro que existe o trabalho do grupo, o grupo é fundamental, mas todos têm as suas metas particulares. Quais são as suas metas? A primeira é participação em gols, né, seja gols e assistência, creio que tá muito atrelado ao coletivo, né, porque se eu conseguir ajudar em gols e assistências, vou estar ajudando a minha equipe em primeiro lugar, né. Então essa é uma das metas que eu coloquei esse ano, fazer o maior número de gols possíveis, né, assistências também, participação em gols, e não poderia deixar de esquecer a seleção, né. Essa é uma meta que eu tenho também, onde fui muito feliz, foram 4 anos, de convocações, constante, e também tenho esse desejo de voltar se tiver oportunidade. Pouco tempo atrás, você ali pelo lado esquerdo do campo, você jogava com um cara chamado Felipe Luiz, né. Você estava ali, ele passava, ele dava o passe para você ir ao fundo e tal, e agora ele é o seu treinador. Como é que é isso, cara? Cara, te falar que no começo foi um pouco estranho, o Felipe era um amigo pessoal meu, né, era tanto peguei ele na seleção, agora como no Flamengo, e era meu vizinho, a gente morava no mesmo condomínio, meus filhos brincavam com ele no parquinho quando a gente ia, e acho que essa mudança, facilitou, também por eu já entender o que ele queria logo quando ele ainda era jogador, né, no final da carreira dele ali a gente já tinha, noção que ele ia, seguir esse caminho aí, isso tem facilitado muito, acho que não só para mim, mas para todo, o elenco ali que trabalhou com ele, acho que fica muito nítido dentro de campo, né, essa conexão que tem entre treinador e jogadores, acho que a gente está demonstrando bem. Verdade. Agora você trabalhou, né, até hoje na sua carreira com grandes técnicos, né. Por exemplo, o Renato Gaúcho foi um cara muito importante, né, na sua trajetória, né, um cara que acreditou em você e te lançou ali no time do Grêmio, não é isso? O Tite foi um cara que te levou para a seleção brasileira, né. O Jorge Jesus, vendo você jogar pelo Grêmio, enfrentou o Grêmio dirigindo o Flamengo, foi para o Benfica, pediu a sua contratação lá, né. E agora você está aqui trabalhando com o Felipe Luiz também. Eh, o que o Felipe tem, de diferente que você pode destacar,
desses grandes treinadores aqui que eu citei e que foram muito importantes na sua trajetória? Cara, eu tive esse privilégio aí, né, de pegar grandes treinadores, um também que me ajudou bastante, Roger Machado. Ah, o Roger, legal, legal. Peguei ele no início da carreira ali no Grêmio, me ajudou muito. E o Felipe também teve esse privilégio, né, que ele trabalhou com os 3, né, com o Renato, Tite, com o Jorge, né, então acho que ele mescla ali um pouco de tudo, a experiência que ele tem no futebol também, isso conta muito e creio que vai ser um grande treinador, né, acho que tá mostrando isso aí, nesse ano, né, no final do ano passado e esse ano aí, vai trilhar um caminho aí muito vitorioso. Legal. E ele, assim, logo que assumiu, né, ele deixou bem claro, e até falou isso em entrevistas, que ele conversou com os jogadores, né: "Olha, nós somos companheiros, somos amigos, mas agora eu sou o treinador, então a gente tem que saber, separar as coisas", né. Com você rolou isso também? Porque você disse que tem uma proximidade, uma amizade. Também, exato, acho que o Gerson também, né, era um atleta que a gente era muito próximo, assim. Mas acho que ele soube fazer bem essa transição, o grupo, né, respeita muito ele, o grupo em si também fez essa transição, muito bem. Hoje a gente entende a hierarquia, que ele tem e creio que essa conexão aí só tem a aumentar aí até o final do ano. Muito legal. Cebolinha tá com a gente aqui no MengoCast. Curte aí, deixe seu like. Tá curtindo? Deixa o like, se inscreve na Flamengo TV, comente à vontade, compartilhe o nosso conteúdo aqui na mais querida, a Flamengo TV. Você é natural de Maracanaú, Ceará, Da região ali pertinho de metropolitana de região Fortaleza. metropolitana ali. Isso, de Fortaleza. Como é que foi o início da carreira lá do garotinho Everton e tal, o início, a entrada, a chegada no futebol do Everton? Cara, eu comecei a jogar futsal, pelo time da cidade mesmo, né, e logo depois migrei para o campo, já no Maracanã. Foi onde eu cheguei acho que com 11 anos de idade, fiquei até meus 15 anos, se eu não me engano, 14. Aí logo depois eu fui pro Fortaleza, né. Joguei meu primeiro campeonato cearense sub-15 pelo Maracanã com 13 anos de idade na época, jogava 2 categorias, acima, e logo na sequência eu fui pro Fortaleza. E teve um momento aí nesse início da trajetória, acho que você foi fazer um teste no São Bernardo, é São isso? Bernardo, teve uma peneira lá em Maracanaú, onde eu passei, fui para São Bernardo, fiquei um pouco menos de acho que 2 meses, aí acabei retornando, né, não fui aprovado, retornei, aí na sequência fui para Fortaleza, teve uma troca ali também de categoria, aonde eu ia ser dispensado, só que como eu era federado, né, no clube eu tinha o direito, no caso, de fazer o teste, e eu lembro que eu não queria fazer, porque quando eu cheguei lá eles não me deram material, né, disseram que não ia fazer, resumindo. Eu cheguei em casa e falei para meu pai: "Pai, eu não acho que eu não quero mais, jogar", né, porque já tinha sido a segunda, em sequência, aí eu falei: "Não, acho que eu não quero mais não, vou procurar outro rumo, né, na minha vida e tal". Ele: "Não, você vai". Aí ligou lá, né, falou: "Não, você tem o direito de ir e tal, se apresentar". E era o Jorge Veras, né, o treinador na época. Era. Fez Ó, os sucesso lá no Bastante, Grêmio? fez no Grêmio e no Fortaleza, exato. Aí eu lembro que ele me colocou pra treinar, né, com a categoria sub-20, aí eu fiz lá um hat-trick lá, ele perguntou ao meu pai, porque eu não jogava na categoria anterior, né. Meu pai explicou que eu tinha acabado, de chegar, aí houve essa transição e tal, e fiquei 3 anos lá também, fui muito feliz lá. Que legal, então o Jorge Veras foi quem fez essa sua conexão para você ir para o sul do Brasil, lá para o Grêmio, é A isso? gente jogou uma competição contra o Grêmio, aí Copa Carpina, aí eu fui muito bem nessa competição e acabei indo, né. Ele falou: "Ó, olha o camisa 9 aí", na época eu jogava com a camisa 9 e acabei indo na sequência. Que legal, que bacana. E a participação do seu pai, então, foi importante porque você estava desistindo, estava largando Cara, eu tudo. vinha de 2 desilusões, né, Rapaz, não é podemos dizer fácil, hein? assim, e ele falou: "Não, confio em você, confio no seu potencial, vamos lá". Aí foi importantíssimo e tem sido até hoje. Pois é, e ele hoje está orgulhoso e o Maracanã tá bombando, o time que te revelou, Tá né? voando, cara, tá Rapaz, voando. tá na Copa do Copa Brasil. do Brasil, enfrenta o Inter aí nessa próxima fase aí, até me mandou uma foto ali, Que bacana, estão lá, né, fizeram um treino agora pela manhã, ele me mandou, desejei sorte ali a ele. que bacana. E ele é dirigente lá do Ele ajudou a Maracanã? montar a equipe, ele ajudou a montar a Ah, equipe, ele conhece futebol cearense ali, né, ele conhece bastante, jogadores e ter montado um time competitivo, não é à toa que tá
nessa próxima fase aí. Que legal, que bacana. São histórias aqui do Cebolinha no nosso MengoCast, o podcast do Mengão. Olha, na minha opinião, acho que a maioria acha isso também, o Flamengo tem o melhor elenco da América, assim. E se a gente pegar os seus concorrentes especificamente, cara, a briga É boa, é forte, é hein? boa, Né? é boa e só quem tem a ganhar é o Flamengo, né, e os jogadores também, porque no dia a dia, nos treinos e nos jogos, né, isso, eleva seu nível, então se você quiser jogar, você vai ter que estar no seu ápice ali físico, mental e técnico, então só quem tem a ganhar somos nós, consequentemente o clube também. Pois é, quer dizer, se relaxar, já era, né, cara? Passar, como eu falei, o cavalo vai passar ali, se tu não estiver preparado, perdeu a oportunidade, mas como É, eu falei, né, então todos esses jogadores, ele não só da frente, né, mas do elenco todo, eleva o nível dos outros. porque você tem ali Michael, Já é o Bru Bruno, Bruno Henrique. Bruno Henrique, que é um ídolo, Rapaz, tem o Luiz também que joga naquela posição, tem o sim, Plata também que pode fazer, é. briga boa ali. Quando falou assim, Bruno Henrique é um ídolo, como é que é essa sua relação com o Cara, BH aí? é uma É? referência, é um cara que, eu admirava já antes de vir pra cá, né, de jogar contra. A história fala por si só, né, um cara que, 300 jogos agora, pelo clube, né, um cara muito vitorioso, e a gente se espelha porque é um cara que trilhou essa história aí desde o começo, chegou, é o rei dos clássicos, né, então a gente briga com ele ali, quando tem clássico, joga a bola no Brunão ali que ele vai fazer gol. Ele E vai ele, resolver. consequentemente, né, tem sido aí um espelho pra nós aí. Então é um cara que é assim, como jogador ali em campo, é um cara que você admira, olha e se espelha no Exato, é uma Bruno Henrique. referência, pra gente, é um dos nossos, capitães, né, e a gente tem esse privilégio de ser companheiro. Que bacana. E vocês, assim, fizeram grandes confrontos, né, agora estão juntos no Flamengo desde 2022, mas grandes confrontos naquela época de Flamengo e Grêmio, jogos de Libertadores, Copa do Brasil, e eu me lembro que vocês eram os grandes destaques do ataque, né, e aí muita gente comparava: "Pô, Cebolinha de um lado, Bruno Henrique do Exato, outro, quem exato, tem que ir para a seleção exato. brasileira, Eu quem é lembro eu melhor?" lembro mesmo É. que houve isso, na época e sempre tinha essa comparação, né, era "Quem é tipo melhor?" dos pontas, Os né, tipo, programas de televisão. se era eu ou o Bruno, É. aí o pessoal até brincava que: "Ah, não, vai colocar um de cada lado", e tive a oportunidade de jogar com ele assim, né, ambos um em cada ponta, mas como eu falei, até nisso, né, até sendo rivais ali em clubes diferentes, a gente elevava, o nível um do outro e é um cara que é sensacional. É verdade. Agora você está do lado de cá, está bem no Mengão, mas você estava do outro lado lá em momentos difíceis lá para o Grêmio, aquele 5-0 lá. Eu lembro bem, eu lembro que Que jogo, agora hein, no cara? foi, cara, foi um Que jogo, assim, jogo. que, na verdade, o jogo do lá em Porto Alegre já Foi poderia um ter sido jogão. assim, né, É, tipo, você acha? já acho que eles tiveram acho que 3 gols anulados, foi um jogo muito difícil pra nós, tipo, não conseguia passar do meio-campo ali, e o jogo daqui acho que poderíamos ter iniciado, né, abrindo o placar ali, e fizeram 3 gols ali em 15 minutos, aí a gente olhava eu lembro que eu olhei pro telão, tinha 22 minutos, 3-0, eu já falei: "Caraca, o que vai acontecer hoje aqui?". Mas aquele time ali era complicado jogar contra. Eu imagino você do outro lado, o grande destaque do time adversário no Maracanã, uma semifinal de Libertadores, o time podendo chegar a uma final. Como é que era em campo ver aquele time do Jorge Jesus? Você pode falar isso melhor do que ninguém, cara. Cara, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jorge, né, um treinador excepcional, costumavam dizer que o time jogava por música, né, ele até falava que o time tinha notas artísticas. Mas era um time que sabia o que fazia dentro de campo, né, e creio que nenhum treinador naquela altura no futebol brasileiro, conseguia fazer o que ele trouxe para o Brasil, né, e, pô, não é à toa que ganhou o Campeonato Brasileiro com os pés nas costas, né, atropelou todo mundo e um time que ficou na história. Pois é, agora o Cebolinha tá do lado de cá, tá se dando bem, tá no Mengão e vem aí muita coisa boa pela frente e além de tudo, né, que ele já conquistou aqui no Flamengo desde 2022, jogador do Mengão, o Cebolinha no MengoCast aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe. Cara, você saiu lá do Ceará, foi para Porto Alegre, né,
aí começou a se destacar, seleção brasileira, e de repente chega na Europa. Como é que foi isso? Portugal, Benfica. Cara, era um sonho, né, era um sonho que eu tinha na minha carreira. Eu vou te falar que eu estava acertado com outro clube, Ah, é? era De lá? estava acertado com o Everton da Inglaterra, tinha conversas em andamento, eu tinha falado com o Ancelotti por telefone já e tal. Aí eu lembro que estava em Porto Alegre, me liga o Jorge: "Quero você aqui, quero, tive a oportunidade de jogar contra você, né, quero que você venha para o meu time, não sei o quê, não sei o quê". Aí eu lembro que eu conversei com a minha esposa, falei: "Amor, aconteceu essa situação aqui, apareceu isso e tal, creio que vai ser uma adaptação, mais rápida, né, a língua vai facilitar muito". Meus filhos tinham 2 anos ainda na época, e a gente optou, né, por ir para Portugal. Eu costumo até falar, assim, que eu fui para o Benfica na época errada, entre aspas, porque a gente acabou não ganhando nada, né. Mas, tenho bons números, fiz 96 jogos, se eu não me engano, tenho 16 gols e 18 assistências, fiz gol em finais, em clássicos, semifinais. Eu costumo falar, infelizmente a gente não foi campeão, né, aí apareceu o Flamengo, aí eu falei: "Cara, esse aqui não vai ter como, dizer não", né, até lembro que na época eu falei com o Marcos Braz, telefone, e eu falei pra minha esposa: "Ó, se tiver que ser ele vai ligar novamente e tal". Acabei, fechei a boca assim, o telefone toca de novo. Olhei pra ela assim, a gente riu, a gente falou: "Pô, vou ter que ir, chegou o momento". É, rapaz, o Jesus virou seu irmão. Cara, você falou uma coisa aí, veja bem, esse programa é gravado. No momento desta gravação, a seleção brasileira ainda não anunciou o seu novo treinador. De repente, na hora que você está vendo aí o programa, você já sabe quem é o técnico da seleção brasileira. Mas o técnico da seleção brasileira, provavelmente, será Carlo Ancelotti ou Jorge Jesus. Um dos dois. Você prestou atenção no que você acabou de falar agora? Eu estava acertando com o Everton e liguei e conversei com o Ancelotti. Mas aí o Jorge Jesus, tal, que gostou de mim aqui no futebol brasileiro, me levou para o Benfica. Cara, você tá bem na fita, hein? Porque os dois te conhecem bem, Espero, cara. espero, espero, É. tá no ápice aí no meu na minha forma, de jogar, pra que seja lá quem for o treinador ter essa oportunidade É novamente. interessante essa informação, Cebolinha, porque assim, como é que foi seu contato com o Ancelotti, assim? Cara, ele já tinha tentado, me levar para o Napoli, né, que foi na época da pandemia ali. Na época eu e meu agente tivemos reuniões com o diretor do Napoli e tal, e na sequência ele vai para o Everton da Inglaterra. Eu lembro que eu estava de férias, estava lá em Fortaleza, lá fazendo, se eu não me engano, estava no spa com a minha esposa. Aí me liga meu empresário perguntando se eu estava podendo atender e tal, que uma pessoa queria falar comigo, né. Eu falei: "Não, posso, é urgente, posso atender". Aí me liga, eu atendo chamada de vídeo, é o Ancelotti, né. Aí perguntando se eu falava espanhol, e eu sem entender nada, eu falei: "Oh, poquito, poquito". Mas ele falou lá, outra pessoa, traduziu, né, falou que tinha um desejo de, que eu fosse pra equipe dele, ia ajudar muito, contribuir muito e tal. Aí onde começou as negociações e tal. Aí nesse meio tempo aí apareceu o Jorge lá, atravessou o caminho. Rapaz. Vem aí o Super Mundial de Clubes, cara. Primeira vez que é uma Copa do Mundo de clubes. O que que você fica imaginando dessa competição, Cebolinha? Cara, falar que eu tô numa ansiedade do caramba, tô contando os dias ali, até tava agora no vestiário pensando, olhei o telefone, né, e vi que já vai chegar no mês de maio, né, eu pensei: "Pô, falta pouco menos de 2 meses, né". Acho que é uma vitrine para todos os jogadores, por se tratar da primeira, competição nesse formato, né, acho que o mundo todo vai estar, de olho, assim como é uma Copa do Mundo, a gente vai ter enfrentamentos, contra gigantes do futebol europeu. Eu creio que a gente tá bem preparado e a gente pode, com certeza, surpreender aí. É, porque é muito especial, né, você vê, tem Libertadores, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem muita coisa pela frente, mas de fato tem essa diferença, né, você poder enfrentar, por exemplo, um Real Madrid, um Manchester City, no caso do Flamengo já está confirmado, vai jogar contra um Chelsea, né, cara. Isso Tem mexe mesmo, né, cara? mexe, mexe, tem um peso a mais, né, fica muito mais. É especial jogar grandes jogos contra grandes times, mas creio que o nosso time tá bem preparado, tem jogadores ali também,
de qualidade, jogadores que passaram pelo futebol europeu e estão acostumados com esse tipo de jogo aí, né, acho que vai ser um enfrentamento bacana. E assim, como é que fica essa ansiedade, de medir o nível, né? Porque a gente sabe que as grandes forças do futebol estão lá na Europa, né? A América do Sul aqui os confrontos são poucos, agora teremos mais com essa nova, formação de mundial. Como é que fica a ansiedade? "Pô, vamos ver se a gente consegue encarar os caras, medir a nossa força e tal". Como é que você avalia isso? Até porque vocês vão estar no meio de temporada, e eles estarão já no final de temporada já desgastados. Ao contrário, né, dos outros anos era a gente chegava já desgastado e eles no meio da temporada. A gente espera primeiramente fazer frente, né, fazer grandes jogos, mostrar também a nossa qualidade, como eu falei, a gente tem no nosso elenco aqui jogadores acostumados com esse tipo de confronto, de jogos, seja, Champions League, Europa League ou seleções, então a gente planeja chegar lá e fazer frente, não ser apenas um mero coadjuvante, né, a gente vai buscar, por se tratar de Flamengo, pela grandeza que o Flamengo tem no Brasil e no mundo, a gente vai procurar fazer bonito. Rapaz, já imaginou? A geração do Zico conseguiu a conquista no mundial, né, em 1981, 3-0 no Liverpool. Já imaginou, Cebolinha? Você tá aqui na parede do Ninho do Urubu, aqui, os super campeões do mundo. Já pensou, Cebola? Se Deus quiser, né, a gente sabe que nesse formato, né, é mais difícil, mas por que não, né, não vou muito longe, em 2019 foi pra prorrogação, podendo até levar esse título aí, formato diferente, mas a gente confia no nosso grupo. É verdade. Inclusive, falando de mundial, você tem história pra contar, né? Porque você fez o gol que levou o Grêmio pra final do mundial, não é isso? Foi, é verdade, Né? fiz o gol na semifinal do mundial de 2017, onde a gente tivemos a oportunidade de pegar, É. eu creio que o maior Real Madrid da história aí dos últimos Você anos, jogou contra um o homem lá, o time Cristiano, né, rapaz? um time dos caras na época, né, não tinha seleção ainda, não conhecia esses grandes jogadores, a gente foi entrar ali no túnel, olhamos assim do lado, o homem 2 metros de altura, Sérgio Ramos, entre outros, jogadores, ele era um time muito, muito bom do Real Madrid. E o CR7? É uma máquina, né, É, já cara. fala por si só, o apelido já fala por si só, né. Foram os 2 times que você enfrentou que você ficou, assim, mais impressionado? A esse Real Madrid e aquele Flamengo de 19? Ou tem outro aí que você fala assim: "Pô, esse time aí, demais". Cara, eu acho que foi, eu É? acho que foi. Acho que também eu peguei o Bayern de Munique também pelo Benfica, mas eu acho que a nível, assim, dos caras se conhecerem em campo, tu vê uma leveza, né, nas jogadas, bolas paradas, jogada ensaiada, acho que esse Real Madrid e aquele Flamengo foi o mais difícil, os 2 mais difíceis, assim, que eu enfrentei na carreira. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!